Existem lugares onde o silêncio fala mais alto do que qualquer grito, onde a vida cessa, mas histórias, essas continuam. O necrotério, para muitos, é apenas um local de trabalho. Para outros, um portal entre o que vemos e o que nunca deveríamos ver. Nesta noite, você está prestes a entrar em um mundo de relatos reais, histórias que desafiam o ceticismo e arrepiam até os mais corajosos. Prepare-se, pois cada palavra que ouvir aqui carrega o peso do desconhecido. E lembre-se, o que é silêncio para uns pode ser um chamado para outros. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Está pronto? Então apague as luzes e venha comigo. João, 42 anos, necromaquiador. Trabalhando há 15 anos em um necrotério no interior de Minas Gerais, João acreditava já ter visto de tudo. Mas naquela noite, algo desafiou sua sanidade. Era por volta das 2 da manhã, quando ele terminou de maquiar o corpo de uma mulher que havia falecido em um acidente de carro. Enquanto limpava os pincéis, ouviu um barulho seco vindo do corredor. Deve ser o vento, pensou. De repente, o celular que ele usava para ouvir música começou a tocar sozinho, reproduzindo uma canção antiga e melancólica. Ele desligou o aparelho, mas a música continuou, agora ecoando pelo salão. Quando olhou para o espelho que ficava na sala, viu o reflexo da mulher que acabara de maquiar. Ela estava sentada na maca com os olhos abertos, encarando-o. O pavor o fez congelar. No instante seguinte, quando criou coragem para olhar para trás, a maca estava vazia. Mariana, 28 anos, auxiliar técnica, era seu 3º mês de trabalho no necrotério da capital. O turno da madrugada era silencioso, mas naquela noite o silêncio parecia opressor. Mariana estava organizando os equipamentos de autópsia quando ouviu 3 batidas vindas do armário onde os instrumentos eram guardados. Ela abriu a porta, mas não havia nada lá. Voltou ao trabalho, mas as batidas recomeçaram, agora mais fortes. De repente, o armário se abriu sozinho, espalhando os instrumentos pelo chão. Foi então que ela ouviu um sussurro gelado que dizia: "Ajude-me." Mariana tentou racionalizar o ocorrido, mas a atmosfera pesada da sala a sufocava. Durante semanas, ela sonhou com um homem de jaleco branco, como se fosse um médico, que pedia ajuda, apontando para o armário. Quando comentou o caso com um colega, ele revelou que o necrotério já havia sido parte de um hospital e que um médico cometeu suicídio naquele mesmo armário há 20 anos. Eduardo, 35 anos, técnico em necropsia. Eduardo era conhecido por ser cético, mas o que aconteceu em 2018 mudou sua visão sobre a vida.
Ele estava preparando o corpo de um homem para a autópsia quando ouviu um som estranho. Era como um soluço abafado. Ao se aproximar, percebeu que as lágrimas escorriam do rosto do cadáver. O que era assustador se tornou ainda mais perturbador quando as luzes começaram a piscar e ele ouviu uma voz rouca murmurar: "Por que me deixaram morrer?" Eduardo largou os instrumentos e saiu correndo da sala. Quando voltou com um colega, tudo estava como antes, exceto por uma pequena poça de lágrimas no chão ao lado do corpo. Ele pediu demissão uma semana depois. Há coisas que não podemos explicar e eu prefiro não arriscar descobrir mais, disse. Carlos, 50 anos, segurança noturno. Carlos não era facilmente impressionável, mas o necrotério onde trabalhava tinha fama de ser vivo à noite. Em uma madrugada particularmente fria, ele fazia a ronda quando sentiu uma pressão em seus ombros, como se alguém o estivesse empurrando para frente. O corredor parecia mais longo do que o habitual, e ele teve a nítida sensação de estar sendo observado. Quando chegou à sala principal, viu marcas de mãos pequenas e molhadas na parede. No chão, ao lado de uma maca, havia um pequeno par de sapatos infantis, que ele sabia não estar ali antes. A presença era tão sufocante que Carlos mal conseguia respirar. Ele deixou o turno naquela noite e nunca mais voltou. Mais tarde, descobriu que um caso trágico envolvendo uma criança havia acontecido ali anos antes. Ana, 31 anos, médica legista Ana, sempre foi prática e cética. Trabalhar no necrotério era rotina para ela, até uma madrugada que mudou tudo. Era por volta das 3 da manhã quando ela terminava uma autópsia. A sala estava fria e silenciosa, com apenas o som do ventilador ao fundo. Enquanto fazia anotações, notou pelo reflexo no vidro uma figura parada na porta. Alta, imóvel, envolta em sombras. Sem se virar, Ana falou: "Espere só um momento." Mas não houve resposta. Quando olhou, a porta estava aberta, mas ninguém estava lá. Ela sentiu um arrepio, mas voltou ao trabalho, tentando ignorar a sensação de que não estava sozinha. Minutos depois, ouviu passos arrastados atrás de si. Virou-se rapidamente, mas a sala estava vazia. Sentiu um peso estranho nos ombros, como se algo estivesse pressionando-a. E então, um sussurro fraco e arrastado ecoou no ar. Ana. Na manhã seguinte, decidiu verificar as câmeras de segurança. O que viu fez seu coração disparar. No momento em que vira a figura na porta, uma sombra densa passou pela sala e desapareceu. Ela pediu transferência pouco tempo depois. Há coisas que a ciência não explica, disse a uma colega. Até hoje, evita falar sobre aquela noite, mas admite que às vezes ainda sente um peso nos ombros, como se estivesse sendo observada. Os corredores frios, as sombras que parecem se mover sozinhas, os sussurros que desafiam o silêncio. Essas histórias nos fazem questionar o que realmente acontece na fronteira entre a vida e a morte. Será que tudo isso é fruto da imaginação?
Ou talvez existam coisas que jamais deveríamos tentar entender. O que sabemos é que, para quem viveu esses relatos, o medo é tão real quanto as paredes do necrotério. E você teria coragem de encarar uma madrugada nesses lugares onde o silêncio conta histórias que ninguém quer ouvir? Talvez o próximo relato seja o seu.